nós estamos recebendo aqui no estúdio do programa Tribuna Livre o deputado federal Carlos Marum, ele que é relator da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, a CPMI, que investiga e criada para investigar irregularidades envolvendo JBS e a holding JIF. Obrigado pela presença, deputado. Eu é que agradeço o convite. Marum, qual o plano de trabalho traçado pela CPMI? Nós temos que nos ater ao mandato que recebemos do parlamento. Uma CPMI, eu até disse, eu não sou dono da CPMI, o presidente não é o dono. A CPMI, quando ela é criada a partir de um requerimento que tem que ter um número X de assinaturas. São mais de 100 parlamentares e cerca de 30 senadores. Então, mais de 100 parlamentares e cerca de 30 senadores nos mandaram investigar o quê? Primeiro, a relação da JBS com o BNDES. Empréstimo, se houve realmente favorecimento, se esse favorecimento se deu em função de corrupção, e também esse surpreendente crescimento econômico da JBS, que é meteórico, é um foguete, o crescimento do tamanho dessa empresa. Mas aí, sendo que em 2015 ou 2016 faturou 170 bilhões de reais a empresa. A outra é investigar eventual sonegação tributária, previdenciária. Outro até tem muito a ver com Mato Grosso do Sul, a investigar essa tentativa de monopolização completa do mercado da carne, com compra de frigoríficos, arrendamento de frigoríficos simplesmente para fechá-los. Isso trouxe grande prejuízo às economias locais de pequenos municípios e de grandes municípios, além de um grande prejuízo aos produtores. E também a circunstância controversa, hoje já é evidente, eu digo, tem hora que eu dá vontade de eu sair correndo na rua, eu já sabia, eu tinha dito. Logo que saiu isso aí, eu digo, aí nesse mato tem coelho. Existe coisa aí não explicada. Não, o Marum está defendendo fulano, agora o próprio Janot teve que ir para a TV dizer que realmente tinha problema nesse processo de negociação do acordo de delação premiada, e inclusive reverteu tudo isso. Mas nós temos que ir a fundo, saber o que realmente aconteceu, para que, num primeiro momento, pelo menos, o Joesley e a sua quadrilha tivessem recebido um benefício tão grande, que foi a imunidade, não podiam nem ser processados. Além de licença para no outro dia, esse vazamento também, que possibilitou que eles faturassem milhões de reais no câmbio e no mercado de ações entre o dia 17 e o dia 18. Por que aquele vazamento aconteceu às 19 horas? Se aquele vazamento tivesse acontecido às 15 horas, muitas empresas poderiam ter se protegido, muitos investidores poderiam ter se protegido contra o DF, no dia seguinte. Como aconteceu só às 19 horas, só quem se protegeu e faturou foi a JBS. Então isso aí também tem que ser desvendado. O que tem ali? Será que esses vazamentos não estão seletivos, não estão servindo para que gente ganhe muito dinheiro nisso? Então essas circunstâncias elas têm que ser avaliadas e é um dos focos da CPI. Eu diria até que é o foco principal, porque foi em função disso que surgiu a CPI. Nós já tivemos CPI do BNDES, já foi relativamente investigada essa relação, nós vamos nos aprofundar agora, mas o que gerou, efetivamente, produziu a CPI, foi esse acordo de colaboração que surpreendeu o país. Então, eu diria que esse é um dos focos principais, não descuidando dos outros eixos, nós vamos ter que avançar. E o Janot, ele é alvo dessa CPI? Olha, o Janot, ele não é, mas ele pode ser. E aí que está a grande controvérsia. A grande controvérsia a respeito disso. Tem gente que entende que, ao contrário do que diz o próprio procurador Janot, que ninguém está acima da lei, tem gente que acha que o ex-procurador Janot e aqueles que o cercavam estão acima da lei. Eu entendo que não. A CPI surgiu porque entende que não. Ele tem que explicar por que esse benefício tão grande. Porque ele não teve o cuidado sabe que tudo isso, todas essas revelações que aconteceram agora, uns 30 dias atrás, nem isso, elas chegaram inicialmente à mão do procurador Janot. Se ele tivesse mandado periciar o gravador aonde estava o tal áudio Joesley Temer, gravado pelo Joesley com o presidente Temer, ali estavam todos esses áudios que a Polícia Federal, quando periciou, recuperou.
O procurador Janot não teve o cuidado de fazer uma perícia. Se ele faz uma perícia, foi ali, não foi? Foi ali. Quando a Polícia Federal foi periciar aquele gravador, opa, tem 7 áudios aqui que estão apagados. Vamos recuperar esses áudios. Recuperou os áudios, e é esses áudios que geraram toda essa polêmica. Ou seja, se tivesse tido o cuidado de fazer isso, talvez não estivesse hoje sendo alvo de uma CPI e talvez não tivesse tomado essa decisão tão inexplicável de fornecer benefícios tão grandiosos a quem, hoje é evidente, não merecia. Eu até disse ontem para o jornal do escritório que o procurador Janot foi incompetente. Isso nós já sabemos, isso é público. Ele mesmo se confessou ter sido incompetente. Agora, o que nós temos que descobrir é se é só isso, se é só incompetência. O procurador Ângelo Goulart, que ficou preso 77 dias sem ser ouvido, vai ser ouvido agora na CPI na quarta-feira. Eu vou interrogá-lo. Ele diz que o procurador Janot, na verdade, isso fazia parte de um plano do procurador Janot para derrubar o presidente Temer, para que essa atual procuradora Raquel Dodge não fosse nomeada sua sucessora. Vamos avaliar isso é verdade? Não é? Nós temos que avaliar isso, senão é um caso de completa inversão da ordem institucional. Daqui a pouco um procurador tenta derrubar um presidente porque quer fazer o seu próprio sucessor. Vamos avaliar quais são os motivos, e essa avaliação não é só na palavra. Nós vamos abrir sigilo de muita gente, sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo telemático, esse agora que eu nem sabia, telemático é sigilo das mensagens, para saber efetivamente o que aconteceu, porque a população brasileira merece saber. Muita gente, não pode. Por que não pode? Eu sempre fui contra a essa consideração de que alguns estão acima da lei. Para o presidente Temer, se agora não avançar, e eu defendo que não avance, haja vista essas incongruências, essas inconsistências que existem nessa denúncia, ao terminar o seu mandato, o presidente Temer se transforma num cidadão comum e vai ser investigado a respeito de todos esses assuntos. Agora, por que o seu Janot, o seu Miller, o seu Pelela, não podem ser investigados? Não estou fazendo nenhuma afirmação, até porque eu não sou responsável, mas e não é uma coisa que me agrade, não, porque se eu quisesse ser investigador, eu tinha feito concurso para a polícia. Se eu tivesse acusador, eu tinha feito concurso para o Ministério Público, e provavelmente tivesse passado, porque eu, modéstia à parte, eu tenho tido sucesso nessas situações de concurso. Mas agora é uma missão que está no meu caminho e eu vou tocar lá para frente. Você falou em agradar, deputado Marum. Vamos falar o seu nome aí para a CPMI. Parece-me que não agradou a todos, senadores, inclusive o senador. Olha, com o deputado Carlos Marum na relatoria, não me serve. O que aconteceu e como é que você se sentiu no momento? No momento eu senti o seguinte: aquela CPI não é para covardes. Eu senti que aquele pessoal estava com medo de investigar. Aquele senador, nem gosto de dizer o nome dele, eu não sabia nem quem era na hora que ele fez aquela pirotecnia. Na verdade, veja bem, ele foi denunciado pelo senhor Odebrecht como recebedor de propina. O senhor Odebrecht o denunciou numa delação. É verdade? Não sei. Eu não acredito que a delação seja prova de nada. Mas foi. O seu Janot resolveu nem denunciá-lo, nem investigá-lo. Entendeu que aquilo que o Odebrecht falou não era suficiente para tanto. Ele vai lá, faz aquele escarcéu. Será que não é por medo de desagradar o procurador Janot? Eu acho que é. E disse para ele que lá não é CPI para covarde, que lá é CPI para quem tem coragem. E já vazaram um bando de medrosos, tá? E olha, eu vou dizer, não fazem falta na CPI. Esse senador Otto, mas saiu aquele tal de Ferraço, saiu o Cristóvão Buarque. Quando me perguntaram o que o senhor tem a dizer a isso, se é meu adeus que lhes prende, tchau, tá? E que seja substituído por gente que esteja lá para investigar e não para atrapalhar a investigação. Deputado, essa lei da delação premiada, ela foi muito questionada, sobretudo depois dessa delação dos irmãos JBS, dos irmãos Batista, quer dizer, que dá superpoderes para o Ministério Público decidir, né? Lá dá imunidade, concede imunidade e tal. Você acha que é possível, depois dessa CPI,
mista do Congresso Nacional, da qual o senhor é relator, é possível sair uma nova proposta para uma nova redação para refazimento, eu não sei se o termo é correto, dessa lei da delação premiada? Veja bem, eu como relator, eu quero descobrir a verdade a respeito disso. Vários dos parlamentares que compõem a CPI já colocaram essa possibilidade. O que eu entendo nesse processo? Tudo onde existe excesso de poder e falta de transparência, abre espaço para corrupção. Se você vê, ali existe excesso de poder e falta de transparência, abre espaço para corrupção. E essa corrupção, tem gente que se acha imune à corrupção porque fez concurso. Se é uma coisa que concurso não consegue avaliar, é caráter das pessoas. Não existe, não fizeram uma prova de xizinho que avalie o caráter de ninguém. Então essa conversa de que alguém é imune à corrupção, não, é a ocasião que faz o ladrão. É a ocasião, a população sabe, é a ocasião que faz o ladrão. Então tudo que tem excesso de poder e falta de transparência abre a porta da corrupção, que uns podem entrar, outros não. Eu estou dizendo que todo mundo entra, mas a porta fica aberta. Então é possível que se busque algum tipo de elemento, algum tipo de dispositivo legal que aumente pelo menos a transparência, que é o que eu defendo. A delação ela agora já faz parte. Ela faz parte da vida brasileira. Não existe mais possibilidade de se recuar, de se revogar uma lei como essa. Isso não existe. A delação já faz parte e tem. E é importante. É importante e tem fatores positivos, muitos. Né? Sem a delação, é verdade, a Lava Jato não teria acontecido. Agora, também quando vem o vazamento, outra coisa que eu entendo, vazamento. O vazamento é um crime menor? É um crime menor. Mas quando ele acontece em instituições brasileiras que têm o dever de fazer cumprir a lei, ele se torna um crime grave. Ora, como é que pode no STF você cometer o crime de vazamento e não ter sido aberto nenhum processo administrativo para saber quem vazou? Como isso pode acontecer na Procuradoria-Geral da República, que está lá para fazer cumprir a lei, um vazamento desse gerou para a JBS um ganho de mais de R$1 bilhão, certo? Né? E ninguém se preocupou em fazer uma investigação sobre quem vazou. Certo? Então, quando esses vazamentos acontecem no âmbito de instituições que existem para fazer cumprir a lei, elas são graves. Então, eu defendo o que vazamento? Ou abre o sigilo de tudo, ou nada mais tem sigilo, ou então tem que se punir com efetividade o vazamento. Essa é a minha opinião, porque hoje eu vejo o vazamento se prestando para luta política, se prestando para ganho de dinheiro e não prestando um serviço efetivo para que os verdadeiros culpados sejam realmente punidos. Agora, deputado Marum, se fala aí, não é, em punição, e claro, eu acho que é o que a população inclusive espera, e aí fugindo um pouco da JBS, mas de todas essas pessoas envolvidas hoje em falcatruas, em desvio de dinheiro, 51 milhões encontrado em apartamento, mas eu não sei de quem é, como é que surgiu esse dinheiro, não caiu do céu, e pessoas envolvidas, dinheiro que falta para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Será que o Brasil tem jeito? Tem jeito, sim. Tanto tem jeito que o Gedel está preso. Vieram me perguntar o que o senhor tem a dizer. Parabéns à Polícia Federal. Vieram me perguntar o que o senhor tem a dizer a respeito da prisão do Gedel. Parabéns à Polícia Federal. Não ficou simplesmente, buscou uma delação e com essa delação já tentou. Não, saiu atrás, investigou e pegou a prova. Pegou a prova, e com isso que eu disse, tem que existir. A delação ela é meio de prova. A partir da delação, ou o delator apresenta a prova, ou a polícia e o Ministério. E eu acho que deve ser a polícia, eu estou cada vez mais convencido que investigação é coisa de polícia, certo? Vai atrás e acha a prova. Não pode simplesmente a palavra do delator. O delator é um bandido. O delator é um bandido. Que negociou muitas vezes dinheiro, porque muitas vezes protege uma parte do que roubou, ou negocia anos de liberdade, que é o maior de todos os bens, para dizer coisas, certo? Então, o que ele diz não pode ser considerado verdade. O que o delator diz, ou ele prova, ou a polícia e os investigadores usam aquelas informações para buscarem a prova. Que é o que aconteceu no caso do Gedel
E o Gedel está preso. E está preso e vai ficar. E que fique. E que fique. Marum, quem tem a dizer? Tem a dizer parabéns à Polícia Federal, foi o que eu disse, e saiu estampado em vários jornais do país. Essa é a minha posição. Então tem jeito o Brasil. O Brasil tem jeito. E nós estamos tentando arrumar um jeito. Nós temos aí, já tínhamos 14, já temos 13 milhões de desempregados. Parece pouco, mas pelo menos parou de aumentar. A gente nota um momento positivo aí para uma recuperação econômica que é necessária. Não adianta nós ficarmos essa questão da corrupção, que é válida, está andando, tem gente presa. O Odebrecht, que é um dos homens mais ricos do Brasil, está preso há 2 anos. Como é que ele dá para dizer que só pobre vai preso no Brasil? Mas temos também que saber que existe um crime organizado que praticamente nós estamos com o exército nas ruas da cidade mais brasileira, eu acho que o Rio é né? Nós estamos com o exército nas ruas porque durante esse tempo se fortaleceu de tal forma o crime organizado que agora já nem mais é uma operação policial, é uma guerra que tem que ser estabelecida para que isso recue. Então, nós temos que avançar também em outros aspectos. E a recuperação econômica, que é uma realidade, e que ela é que vai fazer com que as pessoas recuperem o seu emprego, que ela é que vai fazer com que o empresário tenha vontade de voltar a investir. Olha bem, nós reduzimos a inflação, reduzimos o juro. Eu não me lembro do momento na história onde o Brasil tenha tido um juro tão baixo. Isso não tem a ver? Tem. Porque quando o juro é baixo, aquele que tem dinheiro, no lugar dele muitas vezes deixar só para ganhar juro, ele começa a querer investir, começa a querer correr risco para ganhar mais. E esse querer risco é que gera o investimento. Esse investimento de risco é que traz empregos, é que gera investimento, é que gera crescimento. Então nós estamos num momento positivo, e isso também tem que, no meu modo de ver, ser tratado com carinho. Deputado, o presidente Temer tem demonstrado que está muito bem informado sobre o que acontece. Num dos primeiros pronunciamentos dele, antes da primeira denúncia ir para a Câmara, ele mostrou, né, o Marcelo Miller, o procurador, né? E contou toda aquela história que ele estava envolvido e tal, quando ninguém sabia, só ele que, né, ele foi, deu a informação em primeira mão. E depois veio a confirmação de que realmente o Marcelo Miller era um agente duplo, informação dada pelo próprio procurador da Geral da República. Mais recentemente, o presidente faz um pronunciamento, já com relação à segunda denúncia, falando de uma conspiração muito parecida com o que houve em 64, foi o que ele disse no discurso que ele fez. Essa declaração dada imediatamente após a um pronunciamento feito pelo general Mourão, né, admitindo a possibilidade de um golpe. Como é que é tratado isso em Brasília hoje, deputado? Olha, eu entendo que essa manifestação do general Mourão, ela foi tratada pelo governo do tamanho que ela devia ter. Quer dizer, o general Mourão, na verdade, ele não prega uma intervenção, ele diz que se não houver solução nenhuma, isso é possível, num ambiente restrito, se não me engano, no ambiente da maçonaria, onde, a princípio, é um lugar de segredos, né? Certo? Então não foi assim, não é que ele foi para uma emissora de televisão pregar uma intervenção. E esse nosso comandante do Exército, o general Vilas Boas, infelizmente está muito adiantado, é uma pessoa excepcional. Pena que seja muito doente, senão não sei se não seria uma pessoa até para uma presidência da República. Eu também não sou contra eleger um militar presidente da República. Eu acho que se for. Sugeriu, né? Eu sugiro, eu tenho sugerido o nome, que se analise o nome do general Etchegóin. General Sérgio Etchegóin, uma pessoa que tem um conhecimento do Brasil imenso. Tanta gente que é um militar, vamos botar um militar que tenha condição de presidir o Brasil, não vamos botar um que não tem a mínima condição de estabelecer qualquer tipo de debate, né, que não consegue dizer 3 palavras uma depois da outra. Então, eu acho que isso aí foi bem tratado, pelo governo, sem se criar um herói, digamos assim. Daqui a pouco você determina uma semana de prisão para um general desse, cria não está em época de se criar crise, já tem bastante. Então eu penso que o general Vilas Boas tratou isso da forma que tinha que tratar. Chamou o general Mourão, teve uma conversa com ele, colocou descontentamento
dele como comandante do Exército em relação a esse tipo de manifestação, eu penso que isso aí é uma situação que superada. Nós temos que avançar até 2018, elegermos o próximo presidente. Eu acho que o ideal é que nós fizéssemos as reformas antes, porque queiram ou não queiram. Sabe qual é o déficit hoje da Previdência? 500 milhões de reais por dia. 500 milhões de reais por dia. Não tem país que funcione desse jeito, pode dizer o que quiser. Certo? Então, se nós viermos para uma eleição, alguém se eleger mentindo que não vai fazer a reforma da Previdência, e é muito provável que quem minta desse jeito ganhe a eleição. E dali 2 anos vai ter que fazer. Vai ter que fazer porque não vai ter dinheiro para pagar. Vai ser como a Grécia, vai ser como Portugal, vai ter que fazer. Daí eu tenho medo de outra convulsão. Então, já que o presidente Temer não é candidato e está aceitando assumir uma pauta que nós sabemos que é impopular, eu penso que o ideal seria que fizesse agora uma reforma que permitisse ao próximo presidente tocar o país para frente cuidando de outras coisas. Cuidando de outras coisas. Mas nós temos que levar o país desse jeito. Não existe mais nem ambiente no mundo para essas formas de intervenção. Você sabe que o país se transforma num pária. O país que... coisa que não era há um tempo atrás. Hoje esses países onde esse tipo de intervenção acontece se transformam num pária no mercado, nos órgãos internacionais. Então não é mais momento para isso. E o Brasil, as instituições são fortes. Com toda essa crise, está conseguindo avançar. Nós temos que resolver essa crise na próxima eleição. E aí eu tenho preocupação. Eu vejo um candidato que é o presidente Lula, com todos esses questionamentos que tem, prestes a ser condenado em segunda instância, já condenado em primeira instância, de um lado. Vejo do outro, eu vou falar a verdade, vejo o Bolsonaro, eu sou colega do Bolsonaro. Bolsonaro não tem condições de ser prefeito de Terenos. Não tem condição de ser prefeito de Araguari. Como é que nós vamos colocar um homem desse na presidência da República? Não tem. Alguém que acha que eu estou dizendo uma coisa errada, me mostre um debate. Um debate do qual o Bolsonaro tenha participado na Câmara dos Deputados nesses muitos anos em que ele é deputado. Nenhum. Ele não tem argumento para qualquer debate, ele discursa na segunda ou na sexta-feira, não tem ninguém para rebatê-lo, filma e põe nas redes sociais. E vindo pelo meio o Dória. Eu tenho um desagrado em relação ao Dória. Qual é o desagrado que eu tenho em relação ao Dória? É traição. O Dória só poderia ser candidato a presidente da República se fosse o candidato do Alckmin. Eu não acredito que quem não tem lealdade no processo de vida seja leal ao país que vai administrar, que vai governar. Então eu estou vendo opções ruins para a próxima eleição. Por isso até que eu tenho hoje, entre as diversas coisas, porque eu também estou meio sobrecarregado, mas eu tenho defendido essa candidatura do general Tchegoin. Vamos filiar ele, vamos eleger, se a população quiser, está aqui. Porque o Brasil, nós estamos confundindo no Brasil liberdade com libertinagem. A liberdade é maravilhosa. Eu não admito uma vida sem liberdade. Mas virou libertinagem. O cara quer trancar uma estrada, 10 pessoas trancam a estrada e... Não vou nem dizer o que é, mas azar de quem está na estrada e fica 4, 5 horas esperando. Não sei o que, queima o ônibus. Vai lá, queima o ônibus. Alguém foi preso nesse Brasil por queimar ônibus? Isso é libertinagem, isso não é liberdade. E um procurador parece que para derrubar o presidente joga uma denúncia. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. A própria estrutura familiar. Eu sou uma pessoa que sou a favor, cada um fazer o que quer. Mas nós não podemos ter o maior grupo de comunicação do país, que é uma concessão pública, ficar diariamente defendendo uma situação que não é, porque se fosse tão bom, a humanidade não existiria. A humanidade depende que homens gostem de mulheres e mulheres gostem de homens até para avançar, para que haja procriação. Então, isso aqui está virando, não é liberdade, é libertinagem. Temos que acalmar. E para isso o país precisa ter um projeto, um rumo. Nós estamos tentando um projeto de reforma com o presidente Michel Temer. Mas eu reconheço que abaixo do tiroteio que se está, não se pode... O avanço, ele é limitado. Então que se coloque um homem, e eu estou trazendo, que não tem um risco na sua vida, conhece o Brasil, conhece... Porque se você chegar a general, vamos e vendo.
só de curso que tu tem que fazer, não pensa que é assim, o cara, eu só quero ser general, sai lá da banca quando vê ser general. Conhece o Brasil, conhece o mundo, né? O general é uma pessoa... Então, eu tenho hoje, haja vista, o que eu reconheço, a dificuldade da classe política, né? De estabelecer uma candidatura que venha empolgar, eu tenho defendido isso. E também, se não deu, não deu. Mas eu tenho defendido porque penso que o Brasil precisa de um rumo para sair. Nós estamos lá rodeando. O cara quer quebrar, quebra. Se já chegar em Brasília, vinham quebrando tudo que é. Vinham quebrando. Eu olhei lá de cima o meu gabinete fica no 17º andar. Eu olhei assim, quebrando. Quebraram um ministério, passaram para o outro lado, quebraram o outro. Dali a pouco fogo. Que é isso? Isso aqui virou uma esculhambação completa. O presidente Temer chamou o exército, botou na rua, já que nós tínhamos suspeita de que o governador não estava colocando a PMs em efetivo suficiente para conter aquilo. O presidente chamou, o exército colocou na rua e recuperou. E mais, não apareceu mais ninguém por lá. Você ouviu falar de outro quebra-quebra em Brasília? Se querem protestar, vão lá, é válido protestar, mas não dá mais para o Brasil achar que vai avançar, sendo a terra de todo mundo faz o que quer. Ninguém tem responsabilidade, cada um faz o que quer, dá vontade de fazer. Eu quero protestar, eu tranco essa rua aqui na frente, não deixo tu sair, tu tem que dormir aqui, eu estou protestando. Aí invade a fazenda do outro, invadiu a fazenda, perder saudações, pega as tuas coisas e sai. Quer dizer, não é assim. E por isso eu defendo um projeto para 2018, aonde exista também um caminho de recuperação da ordem para que a gente possa avançar. Certo? Eu não sou um democrata, lutei pela democracia, apanhei na rua. Não quero que volte o tempo de que me digam qual é o livro que eu possa ler, qual é o filme que eu possa assistir, certo? Como já foi, mas eu entendo que um pouco de ordem, que liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, e tem que saber diferenciar essas coisas. Muito obrigado a você que está participando, mandando seu WhatsApp, uns favoráveis ao deputado federal Carlos Marum com relação ao seu posicionamento, outros criticando, mas claro, é a sua opinião, eu agradeço, e nem todas, aí a gente não tem tempo para colocar aqui, mas com certeza vamos passar aí para a assessoria do deputado Carlos Marum. O senhor falou a respeito da reforma da Previdência, Marum, e aí claro, o Temer não é candidato em 2018, mas os senadores e deputados federais são, e aí, não dificulta passar aí a reforma da Previdência? Porque aí fica pensando, mas em 2018 se eu ficar contra, entre aspas, contra a população nesse momento, votando a favor dessa reforma, 2018 eu serei cobrado nas urnas. E aí? E essa dificuldade? Dificulta. Eu, por exemplo, votaria, eu tenho tanta consciência de que é necessária uma reforma na nossa Previdência, pelo fato óbvio que nós estamos vivendo mais. Isso é óbvio, não precisa o cara ser estudar, não. Nós antigamente vivíamos 60 anos, agora estamos vivendo 80. É óbvio que nós temos que trabalhar um pouco mais, isso é óbvio. Então eu tenho tanta certeza da necessidade de reformar, de modernizar a nossa Previdência, que eu votaria favorável a uma reforma até na véspera da eleição. A eleição amanhã, vamos votar hoje, eu voto a favor. Talvez fosse o único voto, mas eu votaria. Eu não tenho essa dificuldade. A gente não pode ser muito apaixonado pelo mandato. Tem gente que é apaixonada pelo mandato. Eu gosto. Se não gostar, estaria fazendo outra coisa. Mas também, se me faltasse mandato, eu sou engenheiro, sou advogado, acho que até financeiro. Tenho certeza que financeiramente até eu me arrumo melhor. Então eu não sou um apaixonado pelo mandato. Também tem uma coisa. Eu cheguei à conclusão, e ouvi isso de um São Jotene Felício, um antigo político lá do Rio Grande do Sul, que um dia me chamou lá, queria falar comigo, dizer uma coisa. A primeira pessoa que tem que gostar da gente como político somos nós mesmos. Se eu não gostar de mim como político, como é que os outros vão gostar? Como é que eu vou arrumar quem goste? Se eu não gostar de mim. E eu vejo muita gente lá que não gosta dele mesmo como político. São pessoas que têm covardia, mas não defende isso aí, porque eu sei que está certo, mas eu não tenho. Né? Eu não. Eu gosto de mim como político. Então, pelo menos um voto eu tenho, que é o meu. Né? E isso faz com que eu tenha à disposição, e muitos têm, de enfrentar essa situação. Mas se eu vier aqui mentir, dizer que não tem problema, a eleição não vai ser levada em consideração. O parlamento vai fazer o que é certo, independentemente disso interferir ou não na eleição, eu estarei mentindo. E
fica ruim eu vir aqui numa segunda-feira mentir. Né? Então a verdade é essa, isso atrapalha. Quanto mais delonga, quanto mais atrasa, mais difícil fica. Era para nós estarmos com essa reforma da Previdência aprovada. Ou essa, ou outra um pouco mais, poderia vir, mas era para nós estarmos com a reforma da Previdência aprovada. Essa reforma não está aprovada somente em função dessa questão da JBS, que obviamente, ocupou a vida do parlamento por 90 dias, e esse atraso, ele é um atraso de graves consequências para o país. Eu vou dizer, ela era para estar aprovada essa reforma. Agora, vamos conseguir aprová-la no ano que vem? Aí eu vou dizer para você que eu acho que não. Então, por isso, eu sou favorável a que, o mais rapidamente possível, se consiga superar essa denúncia, para que possamos, nesse ano ainda, pelo menos aprová-la na Câmara. Pelo menos aprová-la na Câmara. No Senado vem a dificuldade. Esse ano é um ano de renovação de 2/3 do Senado. Tá? E diz que o Senado, a gente gosta mesmo de ser senador. O cara pode até não se apaixonar por ser deputado, mas por ser senador não tem quem não se apaixone. Você foi deputado, não foi senador, mas diz que aquele Senado não tem quem não se apaixone. Né? Então, muitas vezes nós vamos ter mais dificuldade no Senado do que na Câmara. Então, vou ser franco, eu estou muito preocupado com a reforma da Previdência, porque sei que ela é necessária e tenho dúvida se ela vai acontecer. Ô, deputado, com relação à CPI, aqui no estado de Mato Grosso, nós já temos uma CPI da JBS. Claro, a CPI nacional é muito mais ampla, né? Tem uma pauta bem maior. É possível, você já esteve reunido com a CPI daqui, é possível aproveitar subsídios da CPI daqui para a CPI de lá? Olha, eu conversei com o presidente da CPI semana passada e aprovei no meu plano de trabalho, que foi aprovado, com 2 votos em contrário só, está lá, um dos itens compartilhar informações com a CPI da JBS em Mato Grosso do Sul. Então nós estamos verificando lá e voltaremos daqui a uns dias a nos encontrarmos já de uma forma mais efetiva, para que haja uma troca de informações. Eu sou favorável. Nós temos 4 meses para essa CPI, que pode ser prorrogado por mais 4. Se a gente jogar essa CPI para o ano que vem, ela vai virar palanque eleitoral. E eu não quero isso. Não quero. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, para isso, nós temos que acelerar. Para acelerar, nós não temos que nos recusar a fazer de novo o que já foi feito. Então, nós vamos compartilhar com a CPI daqui, nós vamos compartilhar com a CPI do BNDES, que já aconteceu na Câmara dos Deputados, já aconteceu no Parlamento. Nós vamos compartilhar informações das operações da Polícia Federal. Eu estive já com o diretor-geral da ELO para que sejam compartilhadas essas informações, para que a gente não precise descobrir o que já foi descoberto. E nós queremos ir mais além. Por exemplo, esse Marcelo Miller nunca foi ouvido, não foi rompido seu sigilo bancário, não tenha havido, como você falou. O presidente Temer, num pronunciamento, diz: olha aí esse Marcelo Miller. Eu, no dia 23 de maio, encaminhei ao procurador Janot um pedido de abertura de investigação da relação do Marcelo Miller com a JBS. 23 de maio. Está até hoje na gaveta do procurador. Não foi nunca tomada nenhuma providência, nem de ouvi-lo, nem de perguntar: vem cá, você realmente só conheceu a JBS depois que saiu daqui? Uma pergunta simples de fazer. Nem isso foi feito. A Polícia Federal não tem essas informações. Eu tive essa... Então agora nós vamos avançar em alguns sentidos. Tem gente que não gosta. Mas também eu acredito que isso, inclusive, essa nossa CPI, eu vejo até como um complemento da Lava Jato. A Lava Jato presta um grande serviço ao país, mas atira para frente. Então aqui tem procurador, tem juiz, está atirando para frente. Essa CPI olha um pouco o que aconteceu para trás desse muro, e é fundamental que aconteça. Nós não queremos fazer uma revisão de nada, só, obviamente. Eu queria terminar essa CPI pedindo a prisão do Joesley, do Wesley e do Saldi. Queria mesmo, porque eu penso que é um absurdo um homem sentar na frente de um procurador, dizer que sempre teve uma mente maligna, que tudo que ele fez foi corrupção, e sair dali livre, leve, solto, pegar o seu jatinho, ir para Nova York e ter o cuidado de embarcar o seu iate aqui, embarcar para ir para lá, para que ele
fique um fim de semana sem navegar. E nós aqui, então quer dizer, isso é absurdo. Isso é absurdo. Então isso precisa ser investigado e nós vamos investigar. Deputado, não se pode negar que ventos novos estão soprando, né? Nós estamos vendo aí os donos da maior processadora de carnes do mundo, a JBS, presos, pelo menos provisoriamente, e num processo correndo, trazendo à tona uma podridão que contaminou a economia de Mato Grosso do Sul, que prejudicou outras diversas empresas pelo monopólio no mercado da carne. Estamos vendo aí as ações da própria JBS subirem, porque está tendo esse saneamento, né, na própria empresa. A empresa é forte, quem estava lá dentro é que não correspondia, né? Estamos vendo também o governador do Rio de Janeiro, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, um bandido de marca maior, de quadrilha mesmo, atrás das grades, condenado. Estamos vendo vir à tona uma série de escândalos de corrupção, de ações e de modus operandi que funcionava até então nesse país, tanto na vida pública, tanto nos governos, quanto nas empresas. Mudou definitivamente a partir de agora? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Certo? Eu estava vindo para cá e estava ouvindo ouvindo as palavras do Sérgio. O Sérgio diz uma hora que a eleição passada foi um festival de caixa 2. É isso que não pode acontecer. Certo? Eu, por exemplo, eu sou a favor, eu sou contra o fundo público e sou a favor do financiamento empresarial, mas com efetiva fiscalização. Com limites e efetiva fiscalização, porque de algum lado tem que vir o financiamento das campanhas. Tá? E que quem fizer caixa 2 realmente fique fora do processo. Tá? Porque, veja bem, próxima eleição, pelo jeito, o financiamento vai ser de pessoas físicas individuais. Quer dizer, serão valores baixos, que realmente tem que diminuir. A campanha está virando uma loucura, uma loucura. Porque começaram a tolher tudo. Tá? Você não pode oferecer uma bolacha doce numa reunião. Você não pode botar um violeiro antes de um comício. Que acabou a campanha se resumindo à contratação de gente. Isso era a única coisa que podia. Veja bem. O que adianta você proibir essas coisas e não botar um teto nas campanhas? Eu até sou favorável. O cara que vai num comício. Eu gosto de comício, eu sou palanqueiro. Eu gosto de comício. Se chegar num comício e esperar ali meia hora, uma hora para chegar os bonitão aqui para falar, sem poder ter alguém lá tocando uma musiquinha, então isso que eu acho absurdo. Quem é que vai votar porque estava lá um músico local tocando uma música? Por quê? Não, proibido. Proibir os mega shows. Faça algum limite para o valor de contratação de shows, mas que tenha. Agora você chega, qual é o horário das reuniões políticas? 7 da noite. A pessoa tem que chegar no trabalho para te reunir. Aí tu só pode servir água e bolacha salgada. Você não pode servir uma bolacha doce para as pessoas. Quem é que vai ficar numa reunião na hora da janta? Já nós competimos com a novela, competimos com isso, e ainda a pessoa, para ir nos ouvir, tem que passar fome. Quer dizer, começou a se fazer um jeito que a política não é mais política. Uma tortura. Então você tem que... Então esse tipo de coisa começou... E contratação de dinheiro. O que eu quero? Que seja uma regra que seja cumprida. Certo? Que seja cumprida. Nós vamos trabalhar, então, com doação. Com doação individual. Vou vir aqui, vou pedir para você R$1.000, vou pedir... Entendeu? É assim, positivo. Vamos em frente. Mas que seja igual para todos. Que todos tenham que cumprir essa regra. Porque o grande problema é o por fora. E aí o problema é o seguinte: nós estamos olhando mesmo a atual política, mas não sabemos o que é a futura. Nós temos o crime organizado hoje. A corrupção é crime organizado? Mas estou dizendo aquele outro crime organizado, do banditismo de revólver de fuzil na mão. Tá? Esse banditismo avançando no Brasil, tomando conta das fronteiras, tomando conta de territórios dentro do Brasil. Tá? Certo? E não há dúvida que vão começar a querer avançar nos parlamentos. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Então, daqui a pouco só vai ter dinheiro farto o crime organizado. Então, tem que ter uma visão, certo? Eu sou completamente contrário ao fim do financiamento empresarial. Uma empresa dentro dos limites, no meu modo de ver, poderia financiar. Claramente está aqui com limite só para um tipo, só para um lado. Não para aquele todo.
distribuir dinheiro a rodo para todo mundo, para quase querer controlar o parlamento. Mas, digamos, apoiar alguns candidatos que tenham o pensamento, que estejam em partidos que tenham o mesmo pensamento da empresa. Então, da empresa e dos proprietários da empresa, essa é a verdade. Então, nós corremos esse risco. Quanto à JBS, eu vou te dizer uma coisa. Primeira vez que eu vi dúvida em relação à JBS foi você falando no noticiário, não me lembro de que canal. Certo? Eu até fiquei você, Rural Business. Rural Business. Um dia eu estou lá na televisão, tchaca, apareceu você, deixa eu ver a nossa amiga aqui. E você estava fazendo um alerta, né? Lendo, obviamente, não sei, né? Um alerta sobre a situação financeira e sobre os inquéritos que corriam sobre a JBS. Eu já pensei, mas que, veja bem, o Brasil tem um espírito mesmo. Só porque os caras estão crescendo, né? Dentro do meu pequeno, já todo mundo quer bater na pessoa, porque o Brasil tem fala no complexo de Zé Carioca, né? A princípio, se alguém vai bem, todo mundo acha ruim. Então eu aquele dia pensei com crítica, eu vi você lá, disse, mas olha, os caras estão aí trabalhando e avançando, e quando vem isso, eles vão lá e contam, as coisas são difíceis. Felizmente, né? Infelizmente não coube a CPI fazer isso. Que eu realmente queria, já no segundo dia de CPI, ouvir 2, 3 pessoas, ter essa prova de que o Marcelo Miller já tinha conversado com eles e pedir a prisão deles. Eu ia fazer isso. Já estão presos. Né? Mas temos muitas coisas ainda, até para não permitir que daqui uma semana eles estejam novamente na rua. Bem, a CPMI tem aí mais de 200 requerimentos, não é, deputado Marum? E, claro, óbvio que a população também não esquece dos R$500 mil do Rodrigo Rocha Loures, não esquece do Eduardo Cunha, Michel Temer tentando sair aí de uma segunda denúncia, mas o que mais nós torcemos é que realmente esse país comece a melhorar, diminua aí essas pessoas que acham que o dinheiro público faz parte do dinheiro, também ela pode chegar e meter a mão. Então, eu acho que isso é o que a gente torce. Deixa eu te dizer, o Joesley disse que as 1.890 doações eleitorais que ele fez na vida dele foram propina. Certo? Não há como chamar 1.890. Eu acredito que desse que tu falou, o Rocha Loures deva ser ouvido lá até porque eu quero saber também as circunstâncias daquilo ali. Eu acho estranho que essa mala não tenha sido seguida. E segundo informação, inclusive, que diz que tinha um chip nessa mala, só se deu problema no chip, né? Eu acho que a mala não chegou onde queriam que chegasse. Porque é possível, o meu filho, se ele quiser, ele me segue aqui agora pelo celular, ele bota lá dentro da minha pasta alguma coisa, né? Concorda? Meu filho, lá em Porto Alegre, roubaram o carro do meu cunhado. Revólver tá roubado. Uma Tucson. Um cunhado meu. Ele fez queixa, dali 2 dias acharam numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, São Leopoldo. Grande Porto Alegre. A inspetora que estava lá coordenando essa investigação, no lugar de pegar o carro, fazer uma pirotecnia, passou lá e instalou um chip no carro. Resultado, pegou toda a quadrilha. Polícia Estadual do Rio Grande do Sul. Usando de inteligência, né? Agora, prepara uma mala e não consegue seguir a mala? Eu, sinceramente... Os caras são mala, né? Não são as malas, né? Então, eu entendo que essa mala não chegou. Aí eu fui, o que acontecia também? Existia uma certa desconfiança entre a Procuradoria-Geral e a Polícia Federal. Tanto é que o procurador Janot, eu fui ver alguns requerimentos, ele não chegava para a Polícia Federal e dizia, olha, eu preciso de um delegado, como nós estamos fazendo agora na CPI. Eu cheguei lá, eu digo, olha, eu preciso ouvir os delegados dessa operação, para ter conhecimento. Tá? Quem é que sabe os delegados? O diretor-geral da polícia. Ele não dizia, olha, me mande um delegado para... Não, ele dizia, eu quero que seja liberado o delegado tal. Era assim a relação. Esse Marcelo Miller, na negociação das delações, chegava e dizia, quem é que está aqui dentro da sala? Você é de onde? Polícia Federal, sai. Sabia disso? Aqui só fica a Procuradoria e o delator. O Marcelo Miller saía de Brasília, braço direito do Janot, saía de Brasília, ia a Curitiba e coordenava. Isso foi falado dentro da Polícia Federal. Então, tem coisa para investigar? Tem. É bom investigar? Não é. Já vou dizer para ti, isso é uma coisa que não me traz prazer nenhum. Não me traz prazer nenhum.
Então, dessa vez, realmente, eu estou fazendo esse serviço contrariado. Tá? Mas é necessário. E se me escolheram, é porque acharam que eu não vou ter medo de fazer o que nesse momento é necessário. Só por isso. Essa é a realidade. Deputado Federal Carlos Marum, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui no programa Tribuna Livre. Desejamos uma excelente semana e que realmente, nessa CPMI aí, do JBS, da Holding JIF, consiga realmente trazer esclarecimentos necessários à população e que a gente consiga também recuperar o dinheiro que foi desviado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tenho certeza, essa Lava Jato já melhorou a política. Tá? Ela já prestou um serviço. E tem tudo para continuar prestando, dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Não precisa agir de forma ilegal para avançar. Até você ver que o Moro lá está quieto. Você viu o Moro? Você viu o Moro fazendo alguma declaração de apoio a essa balbúrdia que o Janot fez em Brasília? Não. Até aquele Dallagnol e aquele outro pequenininho, barbichinha branca lá, que fala pelos cotovelos, tô louco para chamar ele depois lá na CPI. Vou dizer aqui se eu tô confiando, mas tô louco. Só ele, entendeu? Para chamar ele, diz, a CPI tá lá para proteger fulano. Eu tô querendo chamar ele para ver se ele tem alguma informação privilegiada que eu não tenho. Sinceramente. Mas se achou melhor lá, que não, porque é outra coisa, ele não tem a ver com isso. Mas tô. Então, vocês viram alguma manifestação de apoio ao processo que o Janot fez? Não. Você viu aquela Associação Nacional dos Procuradores da República, que é o Dr. Robalinho, que é o presidente, que toda hora metia nota. Você viu alguma nota? Não. Porque a Procuradoria é uma instituição respeitável, o Ministério Público é uma instituição de respeito, e dentro dessas instituições existe constrangimento com isso que está acontecendo. Esta é a realidade. Né? Eu estive aqui no Ministério Público, falei assim, olha, vou ter que chamar alguns procuradores para depor na CPI. Então vim aqui dizer que isso não é uma demonstração de animosidade ao trabalho do Ministério Público. O Ministério Público tem um trabalho positivo. Agora, quem erra, esteja onde estiver, daqui a pouco pode ser chamado a prestar contas disso. Muito obrigado. Conversamos aí com o deputado federal Carlos Marum, que não tem papas na língua, e só lembrando que você que gosta, mas o Marum aí, que é isso? Independente, ele tem posicionamento. Isso que é importante na política, é ter posicionamento. Se te agrada ou não, isso você em 2018 resolve. Só faltava eu estar agradando o pessoal do PT. Né? Pronto. Aí sim, aí tinha que achar que alguma coisa está errada. Tá certo. Muito obrigado.